Prezados telespectadores, sejam bem-vindos à nossa análise aprofundada dos acontecimentos políticos que moldam o cenário nacional e internacional. A notícia que domina os debates e as manchetes nesta semana envolve uma decisão judicial de grande repercussão, proferida pelo Supremo Tribunal Federal, que impacta diretamente a agenda política de figuras proeminentes. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, negou recentemente o pedido apresentado pela defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro para que este pudesse receber a visita do presidente da Argentina, Javier Milei. Esta decisão, que repercutiu amplamente nos círculos políticos e na mídia, foi fundamentada nas novas restrições impostas ao ex-presidente, que incluem a proibição de receber visitas por um período de 30 dias. A solicitação da defesa de Bolsonaro visava permitir o encontro entre os dois líderes em 25 de julho, uma data que agora não poderá ser concretizada nos moldes planejados. A determinação do ministro Moraes estabelece que, durante o período de restrição, apenas profissionais essenciais como médicos, fisioterapeutas e advogados terão permissão para acessar a residência onde o ex-presidente cumpre prisão domiciliar. Esta medida sublinha a gravidade das condições impostas e a estrita observância das prerrogativas judiciais no caso em questão. A defesa de Jair Bolsonaro argumentou que o ex-presidente desconhecia a intenção de divulgar publicamente a carta de convite nas redes sociais, uma alegação que foi integralmente rejeitada pelo ministro Alexandre de Moraes. A rejeição deste argumento reforça a postura rigorosa do STF em relação às restrições impostas, indicando que a Corte não considerou a justificativa apresentada como suficiente para alterar a decisão inicial. O contexto desta visita planejada é de suma importância para compreendermos a dimensão política da recusa. O presidente argentino Javier Milei tem uma viagem programada ao Brasil para participar da Convenção Nacional do Partido Liberal, o PL. Durante este evento, espera-se que Milei manifeste seu apoio ao lançamento da candidatura de Flávio Bolsonaro ao Planalto. A presença de Milei no Brasil e seu alinhamento com a família Bolsonaro e o PL evidenciam a proximidade ideológica entre os dois líderes e seus respectivos campos políticos. Ambos representam um espectro político de direita e se posicionam em oposição ao campo político atualmente representado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o Partido dos Trabalhadores. A viagem do presidente argentino ao Brasil tem sido cuidadosamente planejada desde a semana anterior, com uma delegação de alto nível prevista para acompanhá-lo. Esta comitiva inclui figuras importantes como o ministro das Relações Exteriores da Argentina, Pablo Quirno, a secretária-geral da presidência e irmã de Milei, Karina Milei, e o intérprete Henrique Luiz de Boero Baby. A composição da delegação ressalta a importância que a presidência argentina atribui a esta visita, que transcende um simples encontro partidário, adquirindo contornos de um evento diplomático e político estratégico. A decisão de não autorizar que Jair Bolsonaro receba visitas durante este período tem um impacto político e eleitoral significativo. Ao impedir que o ex-presidente se encontre com figuras políticas, incluindo o presidente argentino Javier Milei e até mesmo seu próprio filho, Flávio Bolsonaro, que planeja disputar o Planalto, a medida restringe consideravelmente sua capacidade de atuar politicamente. Jair Bolsonaro, sendo o principal nome da direita no país, exerce uma influência considerável sobre seus eleitores e aliados. A impossibilidade de se reunir com outras lideranças políticas, especialmente em um momento de articulação eleitoral, limita sua participação ativa nos debates e nas estratégias de campanha. É fundamental contextualizar esta decisão dentro de um quadro mais amplo de investigações e processos judiciais que envolvem o ex-presidente Jair Bolsonaro. As restrições impostas não são isoladas, mas fazem parte de um conjunto de medidas cautelares e investigativas que buscam apurar diversas denúncias e acusações. A Justiça brasileira, por meio do Supremo Tribunal Federal, tem atuado de forma a garantir a lisura dos processos e a aplicação da lei, mesmo diante de figuras de grande projeção política. A negação do pedido de visita de Milei a Bolsonaro é um exemplo claro da firmeza com que o judiciário tem tratado casos envolvendo o ex-chefe de Estado. A visita de Javier Milei ao Brasil, mesmo sem o encontro com Jair Bolsonaro, ainda carrega um peso político considerável. A participação do presidente argentino na convenção do PL e seu apoio público a Flávio Bolsonaro sinalizam uma aliança ideológica e estratégica entre os líderes da direita na América Latina.
Esta aproximação entre Milei e o PL, mesmo sem a presença física de Jair Bolsonaro, demonstra a continuidade de um projeto político que busca consolidar e expandir a influência da direita na região. A ausência do ex-presidente no encontro presencial pode, inclusive, levar a uma reconfiguração das estratégias e articulação política, com a mensagem sendo transmitida de outras formas. A proibição de visitas por 30 dias, além de impedir encontros com líderes internacionais e nacionais, também afeta a interação de Jair Bolsonaro com seu círculo familiar e político mais próximo. A menção de que ele não poderá se encontrar com seu filho, que disputará o Planalto, ilustra a abrangência das restrições. Esta medida, portanto, não apenas isola o ex-presidente de figuras externas, mas também de seus principais articuladores e herdeiros políticos. O impacto psicológico e estratégico desta medida sobre o ex-presidente e seu grupo político é inegável, forçando-os a repensar suas táticas e abordagens em um momento eleitoral crucial. Em suma, a decisão do ministro Alexandre de Moraes de negar autorização para que o presidente argentino Javier Milei visitasse o ex-presidente Jair Bolsonaro é um evento de grande relevância no cenário político brasileiro. Esta medida não apenas reforça as restrições impostas a Bolsonaro, mas também projeta um impacto significativo sobre a articulação política da direita no Brasil e na América Latina. A impossibilidade de um encontro presencial entre os dois líderes, em um momento de intensa movimentação eleitoral, sublinha a firmeza do judiciário em aplicar as leis e garantir a integridade dos processos, mesmo diante de figuras políticas de alto escalão. A política brasileira segue em constante ebulição, com cada decisão judicial reverberando e redefinindo os contornos do poder e da influência. A complexidade desta situação se aprofunda ao considerarmos o histórico de interações e alinhamentos entre Jair Bolsonaro e Javier Milei. Ambos os líderes compartilham uma visão de mundo alinhada à direita conservadora e liberal, com discursos que frequentemente criticam o que consideram ser o establishment político e econômico. A ascensão de Milei à presidência da Argentina foi celebrada por setores da direita brasileira, que viram em sua vitória um reforço às suas próprias pautas e ideologias. A visita planejada de Milei ao Brasil, portanto, não era apenas um gesto de cortesia, mas uma clara demonstração de solidariedade política e um movimento estratégico para fortalecer a direita na região. A negativa do STF em permitir este encontro, nesse contexto, não é apenas uma questão de cumprimento de restrições judiciais, mas também um fator que interfere diretamente na dinâmica de articulação e projeção política dessas forças. As restrições impostas a Jair Bolsonaro, que o impedem de receber visitas por um mês, são parte de um conjunto de medidas cautelares que visam garantir a integridade de investigações em curso. É crucial entender que tais proibições não são arbitrárias, mas sim fundamentadas em procedimentos legais e na necessidade de evitar possíveis interferências em processos judiciais sensíveis. A prisão domiciliar, em si, já impõe uma série de limitações à liberdade de ação do ex-presidente e a vedação de visitas, com exceção de profissionais essenciais, intensifica esse isolamento. Este cenário levanta debates importantes sobre a extensão das medidas cautelares e o equilíbrio entre a liberdade individual e a necessidade de preservar a justiça e a ordem pública. A decisão de Moraes, ao rejeitar o argumento da defesa de que Bolsonaro desconhecia a divulgação pública da carta, reitera a posição do judiciário de que a responsabilidade sobre as ações e suas consequências recai sobre o indivíduo, independentemente de suas alegações de desconhecimento. A presença de Javier Milei na convenção do Partido Liberal, mesmo sem um encontro com Bolsonaro, é um evento que merece atenção. A Convenção Nacional do PL é um palco estratégico para o lançamento de candidaturas e a consolidação de alianças. O apoio de um chefe de Estado estrangeiro a um candidato a um cargo tão relevante como o Planalto, no caso Flávio Bolsonaro, é um endosso político de peso. Este apoio, mesmo que indireto, pode energizar a base eleitoral do PL e de seus aliados, além de enviar uma mensagem clara sobre as tendências e as relações internacionais que o partido busca fortalecer. A delegação argentina, composta por figuras-chave da administração Milei, como o ministro das Relações Exteriores e a secretária-geral da presidência, sublinha a seriedade e a importância diplomática que a Argentina atribui a esta visita, mesmo com as limitações impostas ao encontro com o ex-presidente brasileiro. A ausência de Bolsonaro no encontro presencial com Milei pode, inclusive,
levar a uma reconfiguração da narrativa e da estratégia de comunicação do PL, que terá de encontrar outras formas de capitalizar a presença do líder argentino. O impacto da decisão de Moraes vai além das esferas política e judicial, atingindo também a percepção pública e a opinião dos eleitores. A imagem de um ex-presidente isolado por determinação judicial, impedido de se encontrar com um aliado internacional de peso, pode ser interpretada de diversas maneiras. Para alguns, pode reforçar a ideia de que a justiça está atuando com rigor e imparcialidade, garantindo que ninguém esteja acima da lei. Para outros, pode ser vista como uma tentativa de cercear a atuação política de uma figura proeminente, gerando debate sobre a liberdade de expressão e a participação política. A forma como a mídia e os diferentes grupos políticos repercutem essa notícia será fundamental para moldar a narrativa e influenciar a opinião pública, especialmente em um período pré-eleitoral. A restrição de contatos, incluindo com o próprio filho que é pré-candidato, enfatiza a profundidade do isolamento imposto e as implicações para a articulação política interna do grupo bolsonarista. A proibição de visitas por 30 dias também levanta questões sobre a capacidade de Jair Bolsonaro de influenciar o debate público e a estratégia de seu partido. Embora ele continue sendo uma figura central para a direita brasileira, seu isolamento físico pode dificultar a coordenação de ações e a comunicação direta com seus apoiadores e aliados. Em um cenário político dinâmico, onde a agilidade na resposta e a capacidade de articulação são cruciais, essa restrição pode representar um obstáculo significativo. O Partido Liberal e os demais aliados terão de adaptar suas estratégias para compensar a ausência física do ex-presidente, buscando outras formas de manter sua influência e mobilizar sua base. A comunicação por meio de advogados, embora permitida, tem suas limitações em termos de espontaneidade e alcance, o que pode impactar a eficácia das mensagens políticas. A decisão do Supremo Tribunal Federal, neste caso, não é um evento isolado, mas se insere em um contexto de crescente judicialização da política brasileira. Nos últimos anos, o STF tem desempenhado um papel cada vez mais ativo na resolução de conflitos políticos e na fiscalização de condutas